Pessoal que vai fazer vestibular no meio do ano, estamos começando a pensar em vocês. Então agora as faculdades que tem vestibular no meio do ano vão começar a fazer playlist para essa galera, certo? O Desk 2017-1, Matemática, questão 1, fazendo muita física, né? Vamos fazer uma matemáticazinha para manter o cérebro em ordem. Uma sala de base quadrada tem as 4 paredes totalmente revestidas por espelhos planos. Em um ponto qualquer desta sala, coloca-se um emissor de laser paralelo ao solo. Sabe-se que o ângulo de reflexão da luz em um espelho é igual ao ângulo da incidência. Desconsiderando o caso em que o feixe refletido coincide com o feixe original após o laser refletir-se em 2 paredes, assinale as proposições. Então tu vê uma sala toda espelhada. O caso que ele pediu para desconsiderar é quando a gente jogar o laser diretamente com ângulo de incidência 0 ou jogar o laser perpendicularmente a um espelho. Ele vai voltar sobre ele mesmo, vai refletir de novo e vai coincidir com ele próprio. Então isso ele pediu para desconsiderar. Então, 1. Se a reflexão ocorrer em 2 paredes opostas, o feixe refletido será paralelo ao feixe original. Então vamos lá. Espelho, parede oposta, espelho. E aí nós vamos pegar um raio de luz qualquer e vamos fazer ele se refletir nessa parede. Se ele chegar com um ângulo de incidência alfa, esse ângulo é medido sempre perpendicularmente ao espelho, né? Eu sei que ele vai sofrer reflexão e vai ir em direção ao outro espelho com esse mesmo ângulo alfa. Se eu traçar uma outra reta normal ao espelho, retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos alternos internos que são congruentes, lembram? Então aquele ângulo ali também é alfa. E, portanto, esse raio refletido vai fazer um ângulo alfa com a normal. Como é que eu garanto que esse raio seja paralelo a esse, embora o desenho não esteja condizente? Ué, se eu prolongo esse raio, eu percebo que esse ângulo aqui, que é oposto pelo vértice ao ângulo de reflexão, ele também é alfa. Então, observem, essas retas pontilhadas são paralelas e o raio incidente e o raio refletido está fazendo o mesmo ângulo alfa com elas. Eu garanto então um paralelismo entre esses raios, embora o desenho não tenha ficado bem construído. Isso foi provado matematicamente, então, verdade. Esses raios serão paralelos. 2. Se a reflexão ocorrer em 2 paredes adjacentes, o feixe refletido será paralelo ao feixe original. Vamos analisar? Então, parede espelhada, perpendiculares são as paredes, todas as paredes adjacentes são perpendiculares, né? Se o raio chega formando um ângulo qualquer, vamos chamar de beta, eu sei que ele vai ser refletido com o mesmo ângulo beta. Eu sei que esse ângulo que eu estou marcando aqui em uma linha, ele é o complemento de beta, porque beta mais aquele ângulo dá 90 graus. Eu sei que esse ângulo que eu estou marcando com 2 linhas aqui, ele é o complemento do ângulo marcado com uma linha, porque aqui é 90 graus, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então o ângulo uma linha mais o ângulo 2 linhas é 90. O ângulo uma linha mais o ângulo beta é 90. Então eu concluo que aquele ângulo ali também é beta, ou se preferirem, retas paralelas cortadas por uma transversal, ângulos alternos internos, aquele ângulo ali é beta. Se o raio incidente faz um ângulo beta com o espelho, o raio refletido também faz um ângulo beta. Concordam comigo? Olha que interessante, essa pontilhada aqui, que a gente chama de reta normal ao espelho por fazer 90 graus com ele, é paralela ao outro espelho que também é perpendicular ao primeiro. Portanto, essas retas são paralelas, o raio incidente faz um ângulo beta e o raio refletido faz o mesmo ângulo beta. Nós então confirmamos o paralelismo entre esses raios, por mais que o desenho não esteja parecendo, nós confirmamos matematicamente que tanto o raio incidente quanto o raio refletido formam o mesmo ângulo beta com retas que são paralelas. Então confirmamos também o item 2. Vamos ver o item 3 e o item 4. Item 3. Se a reflexão ocorrer em 2 paredes adjacentes, o feixe refletido formará um ângulo de 90 graus com o feixe original. Não. Paredes adjacentes são 90 graus, serão paralelos. Falso. 4. O ângulo entre o feixe refletido e o feixe original depende da posição do emissor do laser na sala. Por incrível que pareça, não. Nós fizemos genericamente a análise. Chegou com o ângulo alfa, com a reta normal, saiu com o ângulo alfa com a reta normal depois de 2 reflexões. Garantiu o paralelismo.
chegou com o ângulo genérico beta, com a reta normal, e saiu formando um ângulo beta com o espelho, que era paralelo à reta normal. Garantimos o paralelismo para qualquer caso, certo? Então era, né, um pouquinho de geometria básica aí. Ah, professor, mas eu não sabia dessa história da reta normal. Mas não precisava, ele falou que o ângulo era igual na entrada e na saída. Mesmo que o aluno considerasse esse ângulo aqui de entrada e esse ângulo de saída, a prova poderia ser feita. Beleza? Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. A de amor, começamos bem, certo? Isso aí, pessoal. Até a próxima aula da playlist. Beijão!